O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles, saindo de todas as cidades, correndo a pé, e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Povo de Deus, na primeira leitura do profeta Jeremias, nós temos uma exortação, uma chamada de atenção. Se nós quisermos falar uma linguagem muito nossa, bem elementar até, um puxão de orelha. Por quê? O que ele diz logo no comecinho? Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho da minha pastagem. É uma chamada de atenção, para ver como que eu, você, nós como pastores e pastoras que somos, anunciadores do Evangelho que somos, catequistas que somos, para estar sempre com a nossa luzinha amarela piscando ligada. Para ver se eu não estou deixando uma ovelha ir para lá, outra para lá, e assim vai indo. Por isso, é um exame de consciência que nós precisamos de fazer. E olha que a palavra é pesada. Ai dos pastores. Minha gente, aqui não está voltado somente para o Papa, não. Para os bispos, não. Para os sacerdotes, não. Porque a palavra de Deus, ela é de todas. Logo, esse ai é nosso. E a gente pergunta, como eu estou pastoreando a minha família, como mulher, como marido, como filho, como eu estou pastoreando a paróquia São Benedito como padre, e assim vai indo. É um exame de consciência. Mas esse exame de consciência, ele continua com Paulo ali na carta que ele escreve à comunidade de Éfeso, portanto aos Efésios. Depois de uma caminhada, o que ele diz? Agora em Jesus, vós que outrora estáveis longe e ficaram perto. Quando ele fala desta maneira de longe e perto, é aquilo que o pastor vê a ovelha, vê a multidão e fica olhando. E procura trazer bem perto, mais próximo para si. Por quê? Ele veio para todos. Por isso, a palavra de Deus, ela não é exclusiva de uma pessoa, de um grupo de ministério, de serviço. É de todos. E Paulo
deixa muito claro aqui. Queres reconciliar-os com Deus em um só corpo, por meio da cruz. Então vamos lá. Chamada de... Para quê? Para fazer uma avaliação. Veja bem, já tinha avaliação naquele tempo, né? Avaliação de quê? Do que eles tinham ensinado. E o que Jesus viu naquele grupo, gente? Viu que o pessoal estava cansado. Viu que o grupo de evangelizadores precisava de um retiro, de um momento de parada. E ele então aconselhou que o grupo pegasse o barco e fosse. E eles foram. Só que o ministério, o trabalho, a catequese estava e era bastante empolgante, que o povo estava com fome, não material, mas espiritual, de escutar a palavra. Foram para descansar mesmo, como qualquer elemento humano cansa, só que não conseguiram. Vocês viram que o texto falava, e quando eles desceram, quando ancoraram o barco, quando chegaram, já tinha gente esperando para escutar aquilo que eles precisavam de falar. Aí vocês perguntam, foram descansar e descansaram? Eu acredito que não. Saíram para isso, mas foi muito grande o chamado, o grito, a exortação para que a palavra fosse anunciada. E o próprio Cristo olha e vê e continua o serviço. Deixou um grupo aqui para atender o outro lá, mas que não deixou de atender. Mas veja bem, minha gente, a necessidade da parada é importante. É o que nós estamos fazendo nesse momento. Estamos parados, fazendo o nosso pequeno retiro, escutando a palavra, depois daqui alimenta e vai para o ministério, para o serviço, para a catequese, é tudo a mesma coisa. Então, é essa chamada de atenção que o Cristo faz. Descanse sim, faz o retiro sim, fica repleto sim, mas que depois passe a anunciar. E ele viu como se fossem ovelhas que não tivesse pastor. Então, a preocupação humana e divina, a gente acrescenta também, de Jesus para com cada um. Então, veja bem, nós vamos procurar sim repousar, abastecer, para depois termos força, coragem suficiente para continuar a evangelização. Então, nessa semana eu proponho que escutemos a voz do ai, se estou sendo pastor, pastora, se eu quero ver quem estava longe e depois perto, e se eu quero somente ficar descansando e não trabalhando. Nós vamos parar um bocadinho em silêncio, vamos ver esses quadros que nós acabamos de pintar e tiremos a conclusão que o Espírito vai soprar na mente, no coração de cada um de nós.